Olá pessoal, prazer em conhecê-los. Eu sou o Cyber e vocês estão na zona de spoiler. E nesse primeiro vídeo vamos falar de um personagem um tanto quanto interessante. O personagem em questão é Himejima Kiyomei, do anime Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer como alguns gostam. Também conhecido como o Pilar Mais Forte. Um aviso antes de entrar de cabeça no personagem. Apesar do canal se chamar Zona de Spoiler, eu não necessariamente vou dar spoiler sobre o que está acontecendo no mangá atualmente e nem nada do tipo. Eu só quero mesmo apresentar o personagem para vocês, contar sobre seu passado e por que ele está sempre chorando e o porquê o chamam de o Pilar Mais Forte. Dito isso, bora lá! Como visto no episódio 22, os pilares odeiam os Onis. Não digo que todos os pilares, pois o pilar da névoa estava todo avoado e a pilar do amor tem suas dúvidas, mas de resto todos eles ficam no modo kill, 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 perto dos Onis. O pilar do vento, Shinagawa Sanemi, parece ser o pilar que mais odeia Onis, e ele é um tadinho escroto. Mas esse vídeo não é para falar dele, então vamos focar no Himejima. Design. Himejima Kiyomei tem um designer de um monge budista. Apesar de não ser careca como a grande maioria, ele possui uma cicatriz na testa. Cicatrizes parecem ser algo super normal no esquadrão de caçadores, tanto que Shinagawa Sanemi está cheio delas. Kiyomei é o personagem mais alto apresentado na obra até então, com 2,20 metros. Por ele ser um devoto de Buda, ele sempre está carregando com ele um terço entre suas mãos, o colar dele, e ele também usa um Haori com os kanjis de Namu, Amida, But. Outra característica principal dele são os olhos completamente brancos, sem pupilas. E sim, ele é cego. Personalidade. Ele é um personagem bondoso, se assim eu posso dizer, mas que tem uma profunda tristeza dentro de si, talvez por conta do seu passado ou pelas injustiças do mundo. Os kanjis do nome dele significa tristeza, e em diversas cenas conseguimos ver ele se lamentando por algo e logo em seguida recitando um voto dos seguidores de Budas, que é Namu Amida Butsu. Spoiler, caso não queira saber um pouco do que houve, avance o vídeo para 3 minutos e 29. Himejima aceitou, no fundo do coração dele, Tanjiro como legítimo caçador de demônios, por ele priorizar a vida das pessoas do vilarejo acima da vida de sua irmã. Mas Tanjiro logo corta ele e diz que não. Diz que ele não fez essa escolha. Quem fez a escolha foi a Nezuko. Por conta de sua decisão, ele deixou os aldeões em perigo. Logo, Himejima lembra do seu passado e dos seus conceitos e opinião sobre crianças. Crianças são puras e ingênuas, fracas, mas rápidas para mentir, completamente tranquilas com crueldade e egoístas. Tanjiro diz toda a verdade para ele do que aconteceu naquele momento em que ele errou, apesar de sempre tentar escolher o caminho certo, e que ele sempre recebe ajuda das pessoas. E ele não aceita tão facilmente a aceitação do Himejima. Porém, Himejima diz ao Tanjiro o porquê o aceita, contando o seu passado. O passado. Himejima, bem antes de ser um caçador de demônios, criou órfãos em um templo que ele era dono. Ele gostava muito das crianças. Os criou como se fossem sua família e, se ele pudesse, viveria aquela vida tranquila para sempre. Mas, em uma certa noite, uma das crianças desobedeceu as regras do templo e não voltou após o pôr do sol. A criança acabou encontrando um demônio e, para essa criança se salvar, ela faz um trato com o demônio, dizendo para ele comer as 8 crianças no templo e o Himejima. Na área em que o templo ficava, as pessoas desconheciam a ameaça que eram os demônios, mas Himejima já conhecia a ameaça que eles apresentavam e queimava incenso de glicemia
toda noite para afastar os demônios e ter noites tranquilas. Mas naquela noite, a criança então apagou o incenso da glicerina e o jogou fora, convidando o demônio para o templo. Instantaneamente, o demônio matou 4 crianças. Himejima tentou proteger as crianças, mas na época, como dono do templo, ele comia pouco para ter o que dar para as crianças, e por isso era magro e fraco comparado com o personagem que ele é hoje em dia, pesando 130 quilos. Sua voz também era fraca, então seu grito não foi alto o suficiente, e acima de tudo, ele era um cego, que não tinha utilidade a ninguém. Ele imaginava que era isso que as crianças pensavam. A única criança que ouviu as palavras do Himejima foi a mais nova, e ela se escondeu atrás dele, mas as outras fugiram, e todas tiveram suas gargantas cortadas na escuridão. Himejima tirou forças de onde ele não tinha e lutou com todas as forças para proteger a criança a todo custo. Na briga com o demônio, ele foi arranhado na testa e ganhou aquela cicatriz. Socar um ser vivo era um inferno para Himejima. Era tão repugnante que ele jamais vai esquecer pelo resto da vida. Pela primeira vez na vida dele, tinha usado os punhos com todas as forças que ele tinha, e era uma quantidade assustadora de poder. Se ele não tivesse sido atacado pelo demônio, Himejima teria vivido a vida inteira sem saber que era forte. Após ele conseguir jogar o demônio no chão, ele socou o rosto do demônio sem parar até o sol nascer. Naquela noite, ele perdeu muitas coisas e ficou ferido, mas tinha conseguido proteger a única criança que ouviu ele. Mas quando as pessoas vieram para ajudar, a criança falou: "Aquele homem é um monstro! Ele as matou! Ele matou todo mundo!" Himejima entende que foi uma situação assustadora e a criança devia estar confusa, afinal ela tinha 4 anos, mas fazer o quê? É assim que as crianças são. A única coisa que o Himejima queria era que a criança tivesse ficado grata por ele ter a protegido. Ele queria apenas um obrigado por ter lutado por ela. Se ela tivesse apenas dito isso, teria salvado um pouco da alma dele. Mas crianças só pensam nelas mesmas. E esse é o primeiro momento em que ele começa a chorar. Por conta do sol nascer, o corpo do demônio tinha virado poeira e sumido, sobrando apenas o corpo das crianças. Logo, Himejima foi acusado de assassinato. Se Oyakata-sama não tivesse intervido, ele teria sido executado. Desde então, ele não confia mais em crianças, nem mesmo jovens. Ele sempre tem dúvidas e suspeitas, e não foi diferente com Tanjiro. Afinal, não importa o quão virtuoso seja, se você é encurralado, sua verdadeira natureza vai aflorar. Mas Tanjiro, mesmo encurralado, nunca fugiu, nunca virou as costas e continuou honesto, não importando a situação. É algo tão simples, mas poucas pessoas são capazes de fazer isso. Por isso, Tanjiro é uma criança especial. Himejima consegue dizer, depois de ter conhecido muitos humanos e ter visto eles com os olhos de seu coração, todos têm um futuro incerto. Mas naquele momento ele decide ajudar o Tanjiro para que ele não tome o caminho errado em sua vida. Tanjiro chora por todo o passado de Himejima e o aceita, dizendo que ele vai dar o seu melhor, o agradecendo. Himejima toca na cabeça de Tanjiro e se lembra da época que ele era o dono do templo e ele estava junto da criança mais nova. Uma lembrança feliz. Uma coisa que é legal de mencionar é que no momento que Tanjiro diz que vai dar o seu melhor, o Himejima para de chorar, pois ele foi salvo pelo Tanjiro. Técnica desenvolvida por ele. Ações repetitivas. É uma técnica que desperta os 5 sentidos e maximiza a concentração. É uma das opções para obter a respiração foco total. Quando o Himejima usa ações repetitivas, ele se lembra das memórias dolorosas e da raiva. Isso faz com que o coração acelere e a temperatura suba para conseguir assim a marca. Um dos métodos que o Himejima usa para utilizar ações repetitivas é se concentrar na sua reza de Namu Amida Butsu.
O que é o Namu Amida Butsu? Uma das suas traduções é: eu me refugio na luz eterna e na vida infinita. Existem algumas outras versões e práticas do Namu Amida Butsu, mas a que melhor se encaixa no Himejima é que a prática do Nembutsu deve ser feita ao longo das 24 horas do dia, sem prejudicar as atividades cotidianas. Ela pode ser aplicada a qualquer hora do dia. A prática do Nembutsu ajuda na sua concentração para conseguir fazer as ações repetitivas. E enquanto ele recita os seus votos de forma lenta, e pode fazer o mantra mentalmente. Em todas as cenas que vemos o Himejima em pose de reza, ele está recitando o mantra mentalmente. A espada dele é a mais diferente de todos os pilares, pois não é uma espada de fato. Ele usa uma bola com espinhos e um machado de uma mão, presos por uma corrente. Ele consegue usar tão bem a sua arma, que é como se fosse uma parte do seu próprio corpo, e chega a ser dito que é o metal mais forte dentre os pilares. A respiração dele é da rocha, e não foi dito até então quantas técnicas ela tem, mas foi usada pelo menos 4. E não vou mostrar mais ou menos como é, pois seria um puta spoiler. Apesar dele ser cego, ele aparentemente consegue enxergar. Eu acredito que por ele usar a respiração da rocha, que é uma derivação da respiração da terra, e com isso ele talvez funcione como a Toph de Avatar, pois, infelizmente, não foi explicado em momento nenhum como ele consegue enxergar. Só sabemos de fato que ele sabe a localização das coisas, mas a aparência ele não sabe dizer. Teoria. Há uma teoria que diz que a criança que fez o trato com o demônio e fugiu depois de jogar fora os incensos talvez seja o senpai do Zenitsu, pois ele usa um colar igual ao mostrado no passado e um kimono preto. Em nenhum momento foi confirmado isso, mas os fãs dizem ser a mesma pessoa. Bem, esse foi o Himejima, um personagem um tanto complexo até eu diria. Caso tenha gostado do vídeo, dê like e se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se quer saber o passado de algum outro pilar. Vai que o próximo seja o Gil, ou porque ele é tão solitário e ninguém gosta dele. Ou talvez o próprio Sanemi Shinazegawa, porque ele é tão revoltado. Quem sabe o pilar do amor? Quais os motivos que a levaram a se tornar uma caçadora de demônios? Enfim, deixem aí embaixo suas sugestões e me diga se gostou do vídeo. Até uma próxima e fiquem bem. Namu Amida Butsu.